Hoje a gente vai mergulhar num tema que fascina e que, vamos combinar, deixa muito pai e mãe de cabelo em pé. Como ensinar o segundo idioma para crianças bem pequenas. Todo mundo sabe da importância, das portas que isso abre, mas qual é o melhor jeito de fazer isso? Será que é uma escola de idiomas super chique ou algo totalmente diferente, tipo no conforto da nossa própria sala de estar? A análise de hoje se baseia num estudo bem legal que colocou esses dois mundos lado a lado. E os resultados, olha, podem mudar totalmente o nosso jeito de pensar o aprendizado na primeira infância. E o ponto de partida é exatamente essa pergunta, que é o grande dilema de muitas famílias. Se os pais não são fluentes em inglês ou em qualquer outra língua, como é que eles podem dar essa ferramenta para os filhos? A primeira coisa que vem à cabeça é: preciso de um especialista, vou matricular num curso. Mas será que esse é o único caminho? Será que não existem outras estratégias que os próprios pais, mesmo sem dominar o idioma, conseguem aplicar em casa? O estudo que a gente vai ver aqui não só explora isso, como também oferece uma alternativa surpreendentemente simples. Pessoal, passando aqui só para avisar que se esse conteúdo está te ajudando, me segue também no Instagram. Lá eu aprofundo ainda mais esses temas. Link do perfil na descrição e no primeiro comentário fixado. Então, vamos começar pelo que muita gente considera o caminho mais seguro, a sala de aula. Aquele método todo estruturado com o professor, material didático, um ambiente pensado para isso. Para muita gente é a escolha óbvia. A gente pensa, bom, se eu colocar na mão de um profissional, o ensino de qualidade está garantido, certo? É exatamente esse cenário que a primeira parte do nosso estudo foi investigar. E dentro dessas escolas, uma das táticas mais famosas é a tal da imersão monolíngue. O nome já dá a dica. A criança é mergulhada num ambiente onde só se fala a língua que ela tem que aprender. A língua materna, no caso do estudo era o polonês, fica do lado de fora. A teoria por trás disso é forte, né? É tipo simular uma viagem para o exterior. Forçar o cérebro a se virar e aprender. A lógica é que sem a muleta da língua que ela já conhece, o aprendizado vai ser mais rápido. Mas e na prática? Com crianças de 2, 3 aninhos, como isso funciona de verdade? E é aqui que a coisa começa a ficar muito interessante. Um estudo de 2007 de uma pesquisadora chamada Rokita acompanhou crianças polonesas bem pequenas num curso de inglês que usava exatamente esse método. E o que foi que ela observou? A fala das crianças era, limitada. Elas aprendiam palavras soltas, sabe, tipo dog, cat, bus, e também decoravam as frases prontas de música, tipo what's your name, mas era quase sempre repetição. Eram fórmulas prontas, sem nenhuma demonstração de que elas conseguiam criar frases novas ou que entendiam a gramática por trás daquilo. A comunicação era mais uma reação do que uma ação. Essa frase aqui, para mim, ela resume tudo. Quando perguntaram para uma das crianças do estudo, com quase 4 anos, para que serviu o inglês, a resposta dela não foi para conversar ou para ver desenho. Foi curta e grossa, para estudar. Isso mostra direitinho como a criança enxergava aquilo. Para ela, o inglês não era uma ferramenta viva para se conectar com o mundo. Era uma matéria, uma tarefa da escola, uma obrigação. E essa percepção, cá entre nós, pode mudar completamente a relação da criança com o idioma para sempre. Agora, a gente vai mudar de cenário, radicalmente. A gente sai daquela sala de aula toda certinha e vai para o sofá de casa, no meio da bagunça do dia a dia. O estudo nos apresenta um experimento que o próprio autor do artigo fez com seus filhos gêmeos. É uma abordagem que troca o professor pelo pai, o quadro pela tela da TV e aquela imersão forçada por uma interação supernatural. E o método é de uma simplicidade que chega a ser genial. Primeiro, botar a criançada para ver os desenhos que eles amam, só que no idioma original, em inglês. Peppa Pig foi um dos escolhidos e a gente já vai ver por que essa escolha foi perfeita. Segundo, participação. O pai não só dava o play e saía, ele sentava junto, assistia junto, vivia a experiência. E terceiro, e aqui está o pulo do gato, a grande diferença, usar a língua materna como uma ponte. Ele é traduzindo palavras e frases importantes, garantindo que as crianças não estivessem só ouvindo um monte de som, mas que estivessem entendendo o que estava acontecendo. E a evolução como foi? Olha, essa linha do tempo é fascinante. Com 21 meses, quando tudo começou, teve um período de silêncio. 6 meses? E isso é super normal, tá? O cérebro tá ali, absorvendo tudo antes de começar a produzir. Com 27 meses, as coisas começaram a acontecer, as primeiras imitações, umas brincadeiras com sons. Com 2 anos e meio, um passo gigante. Elas começaram a usar o inglês para nomear as coisas e interagir. Mas o show de verdade veio aos 4 anos e 3 meses, quando o pesquisador começou a registrar frases completas, criativas e, o mais importante, totalmente espontâneas. E agora? Agora é a hora da verdade, o confronto. De um lado, a sala de aula, com imersão total e instrução formal. Do outro, a sala de estar, com desenho animado e a ajuda da língua materna.
O objetivo era o mesmo: ensinar inglês. Vamos colocar os resultados lado a lado para a gente entender bem as diferenças. O contraste aqui é absurdo. É como se fosse um espelho ao contrário. O grupo da sala de aula se prendia a quê? Fórmulas prontas, frases decoradas. O grupo de casa criava frases novas, expressava as próprias ideias. Enquanto um fazia comentários espontâneos sobre o que estava acontecendo, o outro se limitava a palavras soltas. E aquela diferença de percepção que a gente viu volta com tudo. Para um grupo, o inglês era para estudar. Para o outro, era para comunicar, para descrever o mundo, para interagir de verdade. Vamos ver isso na prática para ficar mais claro. Olha só esse exemplo da sala de aula. O Conrad, com quase 3 aninhos, quer o ônibus de brinquedo dele. Ele monta a frase toda em polonês, dai mi moi, e no final ele encaixa a única palavra em inglês que ele aprendeu para aquilo, bus. É uma mistura de idiomas. A comunicação funciona, claro, mas a estrutura é toda da língua-mãe, com uma palavrinha emprestada. Agora, segura essa. Olha o exemplo de casa. Uma das crianças, com um pouco mais de 4 anos, manda uma frase inteira em inglês. E não é qualquer frase. I jump on the bed because it's a bouncy bed. Gente, isso aqui é outro nível. Ela está explicando o motivo de uma ação usando because. Isso não é uma coisa que se decora de musiquinha. Isso é linguagem de verdade criada na hora para expressar uma ideia complexa. A diferença de profundidade é gigantesca. E aí vem a pergunta de $1 milhão. Por quê? Como é que pode uma abordagem tão informal, tão despretensiosa, sem plano de aula, sem nada, dar um resultado tão mais forte na fala espontânea? A resposta não é mágica, não. Ela está em alguns princípios básicos do aprendizado na primeira infância, que esse método, talvez até sem querer, acertou em cheio. O estudo aponta para 4 coisas-chave. Primeiro, o conteúdo. Pensa bem, Peppa Pig é a vida de uma criança pequena. Família, amigos, poça de lama, tudo ali faz parte do mundo dela. Segundo, e isso é crucial, o significado estava sempre claro. A tradução que o pai fazia eliminava aquela frustração de não entender. A criança compreendia, não só ouvia. Terceiro, o aprendizado tinha contexto. Elas viam a língua sendo usada em situações de verdade. E por último, não tinha pressão. Não tinha prova, não tinha certo e errado. Aprender inglês era tão divertido e natural quanto ver o desenho. No fim das contas, essa comparação toda vai muito além de dar uma dica de qual curso escolher. Ela nos convida a repensar a própria ideia de como se aprende na primeira infância. Talvez o jeito mais eficiente não seja o mais cheio de regras, mas sim o que faz mais sentido e o que está mais integrado na vida da criança. E para a gente fechar o ciclo, vamos voltar àquela pergunta. Lembram da criança da sala de aula, que disse que inglês servia para estudar? Pois é. Quando fizeram a mesma pergunta para uma das crianças do experimento de casa, a resposta foi genial de tão simples. Inglês serve para falar inglês. Para essa criança, a língua não era um objeto de estudo, era a própria ação de se comunicar. O meio e o fim eram a mesma coisa, a comunicação. E é esse o ponto central de tudo. Se o objetivo é que a criança consiga falar de forma espontânea, criativa, se expressar de verdade, então a qualidade do que ela ouve e vê é tudo. Um conteúdo que faz sentido, dentro de um contexto que ela entende e se identifica, pode ser muito mais poderoso do que horas de instrução formal num ambiente que ela vê como uma obrigação. A ideia não é proibir a língua materna, mas usar ela como uma aliada para construir o entendimento. Então, a gente termina com essa provocação. Este estudo não está dizendo que escolas de idiomas são ruins, de forma alguma, mas ele nos força a pensar se a gente não está deixando de lado uma ferramenta de aprendizado poderosíssima que já está ali, na nossa frente. Será que, com a orientação certa dos pais, aquele tempo de tela que às vezes preocupa tanto, não poderia se transformar numa das aulas de idiomas mais ricas e eficazes que uma criança pode ter? Fica aí a reflexão sobre o poder que pode estar escondido numa simples poça de lama.